Olá, pessoal. Vou deixar essa aula gravada aí, certo? Então, hoje aí vou abordar a situação de aprendizagem 3, ok? Deixa eu só compartilhar a tela aqui, ok? E a gente inicia aqui a aula. Então, ó, chama aqui dos problemas à vista. Vamos ler aqui e ver o que se pede, ok? Vamos lá. André, verifique a temperatura dos cabos de alimentação do motor do moinho de PVC, por favor. Tudo bem. Marcos, constatei que estes cabos estão aquecidos. É normal? Claro que não. Os condutores não devem estar nessas condições e podem, neste caso, causar incêndio. O que vamos fazer? Precisamos, num primeiro momento, identificar as causas desse aquecimento para, posteriormente, determinar possíveis soluções para esse caso. Para avaliar essa situação, primeiramente irei relacionar os equipamentos necessários e suas características, apontando também sua finalidade e indicando as escolhas. Assim que você concluir essa lista com instrumentos de medição e ferramentas, farei algumas medições. Pronto, agora, 20 minutos depois, né? Pronto, agora você já pode realizar as medições do cabo de alimentação do motor do moinho de PVC. Muito bem, assim que terminar a tarefa, voltarei. Então, aqui está a lista de medições. Temperatura dos cabos, 83 graus Celsius. Tensão fase neutra, 216 volts. Diâmetro dos condutores, 10 milímetros quadrados. E média de referência para instalação, A1. Com essas informações, farei uma relação dos médios de instalação, né, dos condutores de acordo com a NBR 5410, bem como descritivo sobre eles. Além disso, acrescentarei informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e os diversos diâmetros de condutores. E o que eu posso fazer enquanto isso? Verifique a potência nominal e o fator de potência do moinho no catálogo do fabricante. Aqui estão as informações referentes à potência nominal e o fator de potência do moinho. Então, potência nominal do moinho é de 13.300 watts e um fator de potência de aproximadamente 0,89. Bom, agora com esses dados, posso identificar o problema na instalação do equipamento e apresentar então informações convincentes que provam minha teoria. Assim, farei os cálculos necessários e apresentarei uma sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores. Depois de tudo isso, farei as modificações necessárias. Então, a primeira etapa aí, pessoal, que vocês vão fazer é elaborar uma lista de equipamentos, suas características e finalidades necessárias para identificar o problema conforme exposto, então, aí na situação de aprendizagem, ok? Então, essa é a primeira. A segunda é relacionar os métodos de instalação dos condutores e informações sobre capacidade de condução de corrente para os métodos listados e os diversos diâmetros de condutores. E a terceira etapa, indicar qual é o problema na instalação do equipamento, realizar os cálculos que comprovam o problema e apresentar sugestões de melhoria. Então aqui, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, na situação de aprendizagem 3, que é essa daqui, ó, que até inclusive tem uma dica dela aqui, ó. São 17. Deixa eu te mostrar como é que eu faço aqui. Então, pessoal, quais são os conhecimentos que a gente vai poder para poder fazer instrumentos de medição, os condutores elétricos, tipos de instalações, utilização de normas e catálogos técnicos. Bom, pessoal, eu vi um erro aqui, eu já vou corrigir assim que terminar a aula, que está faltando os documentos aqui, a descrição da SAP 3, ok? Eu vou pegar de uma outra sala aqui e colocar aqui para vocês, certo? Para não ter esse problema aí. Só aí no terminar aqui eu coloco. Bom, pessoal, então, dos instrumentos de medição, né, pessoal, para medições elétricas, a gente, para medir, por exemplo, as grandezas elétricas de corrente, tensão, resistência e potência elétrica, a gente tem que utilizar os instrumentos de medição adequados, né? Então, são eles aí o voltímetro, o ohmímetro, o amperímetro e o watímetro. Então, o voltímetro ele é um instrumento de medição utilizado para verificar os valores de tensão elétrica de componentes, máquinas e determinados pontos do circuito. Então, podem fazer a leitura de tensão contínua ou alternada. Então, atualmente, pessoal, o mercado dispõe, então, de voltímetros com indicadores digitais e analógicos. E, normalmente, o voltímetro, assim como o amperímetro e o ohmímetro, são encontrados em equipamentos chamados, então, multímetro, né? E a gente tem esse mais antigo, que é analógico, e os mais atuais são esses aqui, multímetros são com mostrador digital.
Bom, então ao fazer a medição de tensão, pessoal, a gente precisa tomar então alguns cuidados. Então, por exemplo, com relação à tensão, a gente tem que verificar o valor da tensão máxima que você vai medir e confira no seu instrumento de medição se ele está preparado para medir. Então, tem que estar ali na faixa de medição correta. Se você tiver, por exemplo, fora da escala correta, ali você pode queimar ali o seu multímetro. E, geralmente, esses multímetros são bem caros, né? Então, é verificar principalmente se ele está na escala correta. Os cabos, né? Então, a gente tem as pontes de prova, que é o vermelho e o preto, né? O preto na indição de comum, né? O vermelho onde tiver a letra V. Se tiver uma inversão, pode gerar um curto e também vir a danificar o aparelho e também você via tomar uma descarga elétrica. O botão, então, ajustar ele, o botão seletor para o valor de tensão que você deseja medir. Se você tem dúvidas sobre qual valor vai medir, aponte o botão seletor para o maior valor de tensão que o equipamento tiver. E a medição, né, que ao fazer essa medição, o que você deseja medir tem que estar energizado, né? Porque se você tiver alguma coisa desligada, você não, por exemplo, consegue ver, por exemplo, a tensão. Então, se você medir um resistor, coloque as ponteiras nos pontos extremos do resistor para medir a tensão dele. Se você for medir a tensão em um ponto do circuito, então coloque a ponteira preta na referência, que é o terra, e o terminal vermelho no ponto que você quer saber a tensão, que é a minha referência, é o meu zero, né, por assim dizer. Bom, a outra medição aí que o meu multímetro tem também essa função, é o ohmímetro. Ele vai medir os valores de resistência. E para medir os valores da resistência, também tem que ser observado algumas recomendações. Então, primeiro, o resistor ele tem que estar desenergizado e desconectado do circuito, ou seja, ele tem que estar fora do circuito. E o instrumento de medição deve estar conectado com a ponteira preta no comum e a vermelha no símbolo ohm, né, que tem lá o conector correto. E para verificar se o medidor está em boas condições, ligue o aparelho, ajuste o botão seletor para medir o valor de resistência com o símbolo ohm e encoste uma ponteira na outra. O resultado tem que ser igual ou muito próximo a zero, né? Ver se realmente está conforme ali. Se não for, né, o aparelho então deve estar com algum problema, ou descalibrado ou com algum defeito. O botão seletor tem que estar indicando a leitura de valores com o símbolo ohm, né? Se não se sabe o valor da resistência, então recomendo-se posicionar o seletor no maior valor e ir diminuindo aos poucos até obter uma boa visualização do valor de resistência. Que aí tem da ordem de 10, 100 mil, 10 mil, enfim, né? Então tem que ver qual é a faixa de valor que está aí e ajustando, né? E com o mímetro também, pessoal, outra função que ele pode fazer é o teste de continuidade de fios e cabos, né? Que a gente sabe que os fios, ele também tem uma resistência nele, né? Então vão conectar então o mímetro nas duas extremidades do fio do cabo e a leitura do resultado tem que ser zero, né? Apesar de ter uma resistência, ela tem que ser bem pequena, né? Ou deve ser zero ou próximo dele. Se for alto, né? Obviamente vai ter algum tipo de rompimento aí. A outra função aí do multímetro, né, é o amperímetro. Ele vai medir os valores de corrente elétrica. Também pode ser corrente contínua ou alternada, assim como a tensão. E aí, pessoal, para a parte de corrente, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque se forçar a corrente a passar por dentro do equipamento e algo for feito errado, a gente danifica o instrumento de medição e causar também acidente. Então, primeiro, verificar o nível de corrente, né, pessoal? Então, instrumento de medição deve estar preparado para alcançar ou para medir esse valor. A gente sabe que alguns multímetros ele tem a escala de ampere, que então, ou seja, é uma faixa bem alta de amperagem. Só que o multímetro ele só pode ser por alguns poucos segundos que você pode fazer essa medição com uma amperagem alta. O multímetro não suporta cargas altas de corrente. Para essas cargas muito altas, aí, então vai se recomendar o alicate amperímetro. Ele sim consegue medir altas correntes. O do multímetro é basicamente ali para circuitos de baixa corrente, como circuitos eletrônicos e entre outros aí, né, de baixa corrente. É na faixa aí de miliamperes, né? Então, esse aí já é o mais indicado.
Bom, e outra coisa também, né, pessoal, que a gente precisa ter é verificar o ajuste das ponteiras de medição. Então, a ponteira preta tem que estar conectada no comum e a ponteira vermelha no ampere. Mas, como eu falei, alguns instrumentos vão possuir esses dois pontos de conexão para a ponteira vermelha. Obviamente, tem o do ampere e o do miliampere, então tomar cuidado com a questão desse ajuste. Ajustar o botão seletor para o tipo de corrente e valor adequados. Em caso de dúvida, escolher sempre o valor mais alto de corrente. E se este for muito grande para o valor a ser medido, então você vai baixar o nível do seletor em uma escala até alcançar o valor desejado. E para fazer a medição, pessoal, é preciso abrir o circuito. Porque a gente sabe que para fazer a medição, eu não posso fazer ele em paralelo, eu tenho que fazer ele em curto, né, em série. Então, primeiro a gente desenergiza o circuito, abrindo cuidadosamente no ponto que vai ser feita a medição. Aí a gente coloca as pontas pretas e vermelhas em que foi feita a abertura do circuito, e energizar e verificar o resultado apresentado. E da mesma forma, desligo, desenergizo, reconecto e tiro tudo. Bom, aí, como eu falei, né, pessoal, esse alicate é um perímetro, então ele consegue fazer leituras de correntes maiores, só que ele é dedicado apenas para amperímetro mesmo, só para corrente. E essa aí é para fazer medição da corrente de fios e cabos, que são mais espessos e tem muito mais corrente passando por ali. Então, ele é mais seguro do que um perímetro comum, pois não necessita da abertura do circuito, uma vez que a gente só conecta ali e já faz a medição. E ele vai utilizar, então, o princípio do eletromagnetismo, magnetismo para medir a corrente elétrica que percorre o circuito. Então, por isso, o alicate amperímetro vai possuir um enrolamento secundário dentro da pins, como se fosse um transformador. Então, ele vai se comportar como um transformador. Justamente porque, obviamente, né, pessoal, não pode fazer aquela passagem da mesma corrente, por exemplo, para o aparelho. O aparelho não vai aguentar, né? Porque é um aparelho mais sensível. Então, por isso, faz essa transformação de tensão, né? Então, nunca coloque, então, né, pessoal, dois cabos diferentes dentro da pins do alicate amperímetro, pois a medição vai ser incorreta. E se o valor da corrente medido for muito pequeno, então dê algumas voltas no cabo essa medida e passe pela pins. Bom, então o que é necessário, pessoal, para fazer uma medição, né, uma instalação? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa ter é os materiais, que são justamente os itens de consumo que vão ser usados na instalação e permanecer nela, são conhecidos também como insumos. As ferramentas, né, para fazer a execução do serviço, e o equipamento, são os utensílios que vão fazer parte dos bens ou patrimônio de uma empresa, tá? Aquele que realmente vai ser instalado, né? Bom, o condutor elétrico, né, pessoal, ele vai ser então constituído de material metálico, seja ele isolado ou não, ele vai ter a finalidade de conduzir a corrente até as máquinas e equipamentos de uma instalação. Então, a gente tem diversos tipos de condutores elétricos existentes, cada qual para uma finalidade distinta. Então, a gente tem um fio elétrico, que ele é por um único filamento cilíndrico, normalmente rígido, ele é isolado ou não. O cabo elétrico ele vai ser um conjunto de fios elétricos, também isolado ou não, pode ser então unipolar ou multipolar. O barramento elétrico é um condutor rígido com seção circular ou retangular. E a trilha elétrica, que vai ser uma faixa metálica em placa de material isolante, normalmente usado na eletrônica. Então, eles são menores, né? É aquela placa de circuito impressa ali, aqueles trilhos, né, onde a corrente passa por ali, né? Então, é o caminho que o meu circuito percorre no meu circuito eletrônico. Bom, as ferramentas, né, pessoal? Então, aí, as principais a gente utiliza aí a cruzada, o Phillips, a de fenda, a alicate universal, de bico, de porte, as chaves de teste e a furadeira, né? Bom, e com relação aos condutores, né, pessoal, a gente tem, então, duas coisas a se observar, que é a bitola e a capacidade de condução. Então, os condutores elétricos vão ser dimensionados para suportar um valor máximo de corrente elétrica, que está relacionado, então, com a resistividade do condutor e com a área de sua seção transversal. Se este valor máximo for ultrapassado, o condutor vai ser, obviamente, danificado. Então, a área da seção transversal é chamada também de seção mínima, bitola ou grossura. Então, normalmente, os condutores de instalações prediais industriais são de cobre, e a variação deles acontece na seção mínima do condutor e o tipo de isolamento. Então, para dimensionar um fio ou cabo elétrico,
a gente utiliza 3 métodos. Isso, pessoal, sempre regido pela norma NBR 5410, que é instalações elétricas aí prediais de baixa voltagem, baixa tensão. Então, é a capacidade de condução de corrente, queda de tensão e a seção mínima admissível, né? Então, por exemplo, a gente vai ver um passo a passo de dimensionamento de uma instalação elétrica. Então, o primeiro passo que a gente tem que saber, né, pessoal, é fazer o cálculo da corrente de cada circuito. E isso é considerado através da equação de potência. A potência a gente sabe que é a tensão vezes a corrente. Isolando a corrente, então fica potência dividido pela tensão. Então, né, pessoal, a gente sabe que para dimensionar aí a corrente, a gente precisa da potência. Todo aparelho elétrico, ele gera uma potência. E essa potência, ela é indicada, seja no manual ou no aparelho, né? Então, ela é indicada. Então, na maioria das vezes, esse critério é o mais impactante para o dimensionamento dos carros. Também outros critérios vão ser importantes e devem ser também feitos conforme verificação. Então, após o cálculo da corrente, a gente escolhe o método de instalação de acordo com a NBR 5410. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, o método de instalação dos condutores de acordo com a NBR 10. Então, por exemplo, cada tipo de instalação vai receber uma letra e um número de referência. Vou pôr em alto aqui para ver. Então, aqui a gente escolhe o método mais adequado para cada realidade. Então, por exemplo, a gente tem esse o primeiro aqui, que é para condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular, sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. O diâmetro do eletroduto. Esse é o médio de referência B1. O outro modo aqui é para condutores, então, multipolar em eletroduto aparente, de seção circular, sobre parede ou espaçado desta, então, menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Então, isso aqui para cabos multipolares. O outro aqui são para condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto, esse embutido em alvenaria. O outro é para cabo multipolar em eletroduto de seção circular, também embutido em alvenaria. O outro método é cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro, e agora leva o diâmetro do cabo, né? No caso aqui é o cabo, né? Não é o eletroduto. E também aqui para cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do cabo, né? O outro aqui são os cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja, não perfurado, perfilado prateleira, né? Então, é bem utilizado esses aqui, tanto esses como os perfurados, né? Esses são muito utilizados e o cabo passa por cima dessas canaletas, né? Bom, então o passo, né, pessoal? A gente tem que especificar a quantidade de condutores carregados por circuito, com o cabo segundo o tipo de instalação exigido. Então, por exemplo, se tem um monofásico com há 2 condutores, então número de condutores carregados, 2. Se é monofásico, há 3 condutores, número de condutores carregados, 2. Se são duas fases sem neutro, 2 condutores carregados. Se são duas fases com neutro, então são 3 condutores carregados. Se é trifásico com neutro, são 3, e trifásico sem neutro é o 3 ou 4. E depois, né, pessoal, a gente vai consultar a normalização para a capacidade de condução da corrente, relacionando o método de referência à quantidade, então, de condutores carregados. Então, lá eu preciso daquela primeira referência, qual tipo de instalação ali, onde estão os meus cabos, o meu é B1 e o número de condutores carregados. Então, aqui eu relaciono ele, por exemplo, B1, 2 condutores carregados, e aqui eu vejo a seção nominal. Então, por exemplo, se eu determinei lá que são 57 amperes, então vou usar uma seção nominal aqui, ó, de 10 milímetros quadrados. Então, só pela essa norma eu consigo fazer um dimensionamento mais básico aí dos meus cabos, por exemplo, em uma instalação, né? Então, assim, esse é o método de fazer um dimensionamento conforme a norma. E também, né, pessoal, a gente também pode fazer um dimensionamento considerando a queda de tensão. Então, quando a carga fica longe do quadro de distribuição de energia, então considere-se uma queda de tensão nos condutores. Então, o valor dessa queda de tensão ela é especificada pelo fabricante de cada cabo no seu catálogo técnico. E essa informação vem em forma, então, de volt por ampere vezes quilômetro. Nesse caso aqui, pessoal, vai depender muito da fonte. Se o quadro de distribuição estiver muito longe, realmente, ó,
Está dando em quilômetro, ou seja, se a distância estiver realmente na ordem de quilômetros, muito distante mesmo, aí eu posso dimensionar dessa forma, com a seção mínima de queda de tensão. Porque a gente sabe, né, pessoal, que a energia elétrica, principalmente na geração ali para distribuir, vai ter uma queda de tensão, né? Então gera-se uma tensão e devido aos longos percursos que os cabos percorrem, vai ter uma boa queda de tensão. Então, nesse caso aí, se observa esse dimensionamento, por exemplo, dos cabos conforme essa perda de tensão, né? Que é a chamada queda de tensão admissível, né? Bom, e também, pessoal, a gente pode mencionar, considerando a seção mínima admissível, né? Então, a gente compara a seção mínima do condutor especificado com o mínimo que a norma determina. Então, por exemplo, para circuitos de iluminação, eu posso considerar uma seção mínima condutor de 1,5 e circuitos de força, dependendo da potência, posso usar um mínimo aí de 2,5. Isso aqui é a norma, pessoal, ou seja, para circuito de iluminação não utilizar menor do que 1,5 e nem para circuito de força menor do que 2,5 milímetros quadrados, seção nominal, que isso pode dar problema. Então, sempre respeitar as normas nessas relações de recomendações mínimas de dimensionamento, o que quer que seja, né? Então, depois que a gente relaciona os condutores que vão ser usados, né, pessoal, a gente também tem que definir como será a instalação deles. Então, a gente pode, por exemplo, usar uma eletrocalha ou um eletroduto, né? Então, depende aí de como vai ser feita a instalação, né? Bom, o eletroduto, né, pessoal, eles vão absorver impactos e vão resistir a forças mecânicas, que poderiam então prejudicar o condutor elétrico. Eles podem ser encontrados com material metálico e plástico. Dois critérios, então, devem ser considerados para o seu uso: a taxa de ocupação e o comprimento, né? Então, a taxa de ocupação é a quantidade de espaço ocupado pelos condutores dentro do eletroduto e não deve exceder a 53% quando houver apenas um condutor e 31% quando houver dois condutores e 40%, né? Então tem que ter um espaço livre conforme a quantidade de condutores aí. Bom, comprimento. Então os eletrodutos não podem exceder o comprimento em linha reta de 15 metros para ambientes internos e 30 para ambientes externos. E para trechos sinuosos as distâncias são ainda menores, ou seja, tem um limite, então, tanto para a taxa de ocupação, né, o seu volume ali, quanto para o comprimento desses eletrodutos. Sim, pessoal, por questão de segurança. Então, quanto ao tipo de instalação de eletrodutos, né, pessoal, eles podem ser colocados de forma aparente ou embutidos. Os eletrodutos aparentes se encontram externamente das paredes, lajes, pisos ou divisórias. São fáceis de instalar e de acessar após sua montagem. Os eletrodutos embutidos se encontram no interior de paredes, lajes, divisórias ou mesmo enterrados. Então, por isso apresenta maior dificuldade de manutenção e mudança, né, pessoal? Ou seja, se tiver embutido na alvenaria, ele é pior, né? Você poder diminuir ou... Então, existe uma padronização internacional, né, pessoal, para a gente acondicionar os condutores que segue a norma de Comissão Internacional de Eletrotécnica, que é a IEC 60364-552. Então, o método A1, né, são para os condutores isolados em eletroduto, de seção circular embutida em parede termicamente isolante. O A2 é o cabo multipolar em eletroduto, de seção circular embutida em parede termicamente isolante. O método B1 é os condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O método B2 é o cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O método de instalação C são para cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. O método de instalação D é para cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. O método de instalação E, né, é o cabo multipolar ao ar livre. Do tipo F é os cabos unipolares justapostos, seja ele na horizontal, vertical ou em trifólio, ao ar livre. E o G é os cabos unipolares espaçados ao ar livre. E a NBS 5410, pessoal, vou estabelecer então 49 formas de instalação, mas todos acabam também relacionando uma normalização internacional. Bom, então os fios ou cabos isolados instalados em letros de cabos em eletrocalhos, né, pessoal? Então a eletrocalha foi desenvolvida para permanecer aparente e aberta em uma de suas faces, coberta ou não por uma tampa, ou seja, a gente poder ter um acesso melhor ao interior deles. Ao contrário do eletroduto, né, pessoal? A gente não consegue ali
a gente não consegue, então, acessar o interior delas. Então, de acordo com a NBR 5410, não há orientação quanto à taxa de ocupação máxima nem em relação ao seu comprimento. Então, permite, quando perfurada, maior ventilação dos condutores, reduzindo, então, problemas relacionados ao superaquecimento. Ou seja, tem menos exigência do que o eletroduto, né, por ser fechado ali por esses problemas de aquecimento, né? Obviamente, tudo isso, né, pessoal, para evitar esse sobreaquecimento, ser feito já óleo possíveis princípios de incêndio, né? Isso é até normatizado internacionalmente, também os próprios bombeiros exigem isso, né? Bom, pessoal, então, quais são as normas com relação a essas partes de condutores aí, né? E elas são imprescindíveis, né, pessoal, para essa área de eletricidade, porque tudo deve estar padronizado dentro da legislação. E no Brasil, a gente sabe que as principais normas são desenvolvidas pela ABNT, pelo Ministério do Trabalho e pelas concessionárias de distribuição de energia. E a ABNT, né, vai publicar algumas normas, entre elas a 5410, que é basicamente tudo isso aqui que eu falei, a 5419, que trata de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, a 5460 de sistemas elétricos de potência e a 14039, que é as instalações elétricas de média tensão. Aqui já foge do nosso escopo, né, pessoal? Essas de média e alta tensão já vai para o pessoal da eletrotécnica, né? Então já não é muito o nosso escopo aqui, que é mais para caso vocês venham trabalhar mesmo com isso, ou, né, ou vocês queiram se, por curiosidade, ou queiram se aprofundar. Bom, então, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, pessoal, ele vai fazer as publicações das normas regulamentadoras, as conhecidas NRs, né, que são exclusivas para questões de segurança. Então, por exemplo, para a área de eletricidade, a gente tem a NR10, que vai tratar de segurança de instalações e serviços em eletricidade, e a NR12, para segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. As concessionárias de distribuição de energia também publicam normas técnicas para orientar seus clientes. E elas vão ser obrigatórias, obviamente, para a região de cada distribuidor, né? Aí vai ter algumas características, algumas peculiaridades de cada região, né? Então, as normas vai estar uma variação, apesar que elas vai ter uma base comum a todas elas, né? Uma vez, obviamente, que elas são feitas com base nas normas, né? Ou seja, elas não. Ok, pessoal? Então, aqui são exercícios de passagem, não são pontuados, ok? Vou finalizando então aqui por hoje, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário ou preciso. Então, vou desejar a todos então uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.